Começamos essa edição do Band Cidade falando sobre o avanço da dengue. O prefeito de Campinas, Dário Saad, reuniu-se hoje em Brasília com a ministra da Saúde, Nízia Andrade. Ele foi lá pedir ajuda. O Everton Ramos está aqui e vai nos contar mais detalhes sobre essa reunião. Oi, Everton, boa noite. Oi, Sena, boa noite para você, boa noite a todos. No início do mês, o Dário tinha enviado um ofício para a ministra da Saúde, a Nízia Trindade, convocando essa reunião que aconteceu em Brasília nesta tarde. Vários tópicos foram debatidos. O primeiro deles, e que a Prefeitura de Campinas já tinha ficado descontente, era de ter ficado de fora da lista de cidades contempladas com a vacina da dengue. O município tem hoje mais de 22 mil casos confirmados, 4 mortes e não recebeu vacina. A ministra Nízia Trindade falou que vai revisar essa lista de municípios contemplados. A expectativa é que mais cidades sejam acrescentadas na relação, principalmente as mais populosas. Segundo o prefeito de Campinas, o primeiro repasse extraordinário aos municípios em emergência para a dengue será nos próximos dias. No caso de Campinas, a expectativa é que isso já aconteça na semana que vem. E após a reunião, o Dário comentou a revisão da lista de cidades para receber essa vacina. Nós sabemos que a quantidade total de vacinas no Brasil ainda é pequena, mas, independente da quantidade, é uma arma na luta contra a dengue, que está realmente com um grande número, não só em Campinas, mas em muitas cidades do Brasil. Sena, um outro assunto debatido foi a questão dos insumos para realizar justamente o combate da dengue, né? Entre eles, os inseticidas para nebulização. Nos primeiros 2 meses desse ano, quase 20 mil imóveis foram nebulizados em Campinas. No mesmo período do ano passado, foram 13 mil, ou seja, nós temos um aumento de 45%. E claro que para as cidades continuarem esse combate, é necessário recursos do governo federal. A ministra comentou sobre a possibilidade de liberar, então, recursos para as cidades em emergência. A primeira parcela ela é feita mediante a solicitação e o decreto de emergência das prefeituras e nós solicitamos, isso é muito importante, um plano de ação para os próximos desembolsos. Então, quem fez a solicitação, quem está em estado de emergência, logo estará recebendo a resposta e a primeira parcela. Não para aí não, teve um terceiro ponto ainda, Sena. O prefeito de Campinas ele também se mostrou preocupado quanto à quantidade limitada de vacinas contra sarampo e hepatite A distribuídas pelo Ministério da Saúde. Em Campinas, a cobertura contra as doenças foi abaixo de 90% no ano passado. E em ambos casos, a meta é atingir 95%. Para ter uma ideia, agora em março, a cidade recebeu 16% da grade prevista da varicela, a vacina contra o sarampo, e 35% das vacinas previstas contra a hepatite A. Então foi um terceiro ponto debatido e que agora a ministra também deve acompanhar se a distribuição para as cidades volta a normalizar, mas isso deve depender da fabricação e indústria para fornecer. Sena, para finalizar, ainda falando de saúde e dengue, na semana passada nós tivemos, o Hospital de Clínicas da Unicamp atingindo uma superlotação. A rede pública enfrenta um aumento da demanda de atendimento, muito disso pela quantidade de casos suspeitos e confirmados de dengue. Mais cedo, em um evento de tecnologia, o governador em exercício, Felício Ramute, falou sobre a possibilidade de um aumento de leitos na Unicamp e deu um prazo para o fornecimento da vacina contra a dengue produzida pelo Butantan. Nós estamos ampliando os leitos justamente para atender a dengue grave. Aqui na região de Campinas, nesse momento, o nosso secretário de saúde está conversando com a Unicamp para ampliar os leitos também em relação à dengue grave. Paralelo a isso, o nosso Butantan trabalhando numa vacina que vai se transformar numa política pública no ano que vem, no próximo ciclo de dengue, no início do verão. E por que esta vacina do Butantan é que vai se transformar de fato numa política pública? Porque ela vai ter a quantidade necessária para atender todo o país, para evitar a proliferação, claro, e a gravidade dessa doença. É isso, Sena. A gente trouxe então diversos pontos, reunião em Brasília, também visita do governador em exercício e muito se falando sobre dengue, com o aumento de casos e de mortes em todo o estado e em todo o país. Volto com você.
Exemplifica bastante o tamanho da gravidade da doença. Obrigado, viu, Everton, pela sua informação. Boa noite para você.